Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre contrastes ou diferenças que existem entre Jonas e Jesus. O objetivo não é criticar o personagem Jonas, mas a gente aprende com os erros dele. A coisa que a Bíblia não faz é omitir os erros dos homens. Então isso é muito importante, eu acho isso muito bonito da parte de Deus, de mostrar os erros dos homens, não para que a gente seguisse o erro, mas para que a gente se precavesse contra o erro dos homens, ok? Então, o primeiro contraste que eu vejo entre Jonas e Jesus é que Jonas foi desobediente, ao passo que Jesus foi obediente até a morte. A gente vê, por exemplo, que Deus chamou Jonas para pregar para a cidade de Nínive e diz que ele fugiu, como se fosse possível fugir do Senhor, não é? Mas o fato é que ele fugiu e diz que ele saiu da presença do Senhor, comprou uma passagem para Tarsis, quando na verdade Deus tinha mandado ele ir para Nínive. Deus mandou ele pregar para Nínive. O livro começa dizendo: Jonas clama contra a cidade de Nínive, mandando ele pregar arrependimento para aquela cidade, que diz que a sua malícia subiu até a mim. Então, ele desobedeceu. Deus mandou ele para um lado, ele foi para o outro. Ao passo que Jesus foi obediente até a morte, e a Bíblia diz em morte de cruz. Diz que sendo tentado em tudo, isso diz no livro de Hebreus, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E a gente vê ele orando ali no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o primeiro contraste aí que eu percebo entre Jonas e Jesus é a obediência de um e a desobediência do outro. Segundo, é que Jonas fugiu. Jonas fugiu da presença do Senhor. Como eu disse, é impossível fugir da presença de Deus, porque a Bíblia diz claramente que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Ou seja, onipotente, ele tem todo poder, onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciente, que ele sabe de todas as coisas, inclusive o que passa no nosso coração. Então Jonas fugiu da presença do Senhor, ou pelo menos tentou fugir. Deus mandou ele para um lado, ele pegou o navio e foi para o outro. E o que a gente pode ver o contraste em relação a Jesus? Que Jesus, ele não fugiu do Pai, pelo contrário. O único momento no ministério de Jesus que ele percebeu que o Pai não estava com ele, que foi ali quando ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo eu posso dizer que foi um tipo de desespero, de angústia que veio ao coração de Jesus. Como um pode fugir da presença do Senhor e o outro pode sentir tanta falta? É um contraste que realmente eu gostaria de salientar aqui, ok? Terceiro, é que eu vejo que Jonas tinha uma mágoa de Nínive. Na verdade, no fundo, ele queria que aquela cidade ela fosse castigada. Ele queria o juízo de Deus sobre aquela cidade. Então, quando Deus mandou ele ir, na verdade ele não queria ir, porque no fundo ele não queria que o povo tivesse a compaixão e a misericórdia, o perdão de Deus. Porque os ninivitas, eles eram muito perversos, faziam muita maldade, muito derramamento de sangue, era uma cidade realmente muito violenta, mas não dava a Jonas o direito de decidir se eles mereciam o perdão de Deus ou não. E o contraste que eu vejo em relação à vida de Jesus é que Jesus, ele sempre teve compaixão, misericórdia, e demonstrando a capacidade do homem se redimir, do homem, por mais perverso que fosse, ele ter uma nova chance. Então, a gente vê no próprio Calvário, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no livro também de Lucas, Jesus fala assim que o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido, que quem precisa de médico não são os sãos, mas são os doentes. O quarto ponto que eu vejo contraste entre Jonas e Jesus é que Jonas foi forçado. Na verdade, ele não queria, foi porque o que acontece na história ali? Diz que ele comprou a passagem para Tarsis, quando na verdade deveria ir para Nínive, entrou no navio e foi para o porão do navio dormir. Então
Então o que acontece ali? Diz que um peixe, vindo aquele temporal que Deus enviou, aquele barco quase ia tombar, eles perceberam que o problema estava em Jonas e jogou Jonas no mar. Então Jonas foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois foi cuspido na praia. Para voltar para o propósito original que Deus tinha. Então o que acontece? Ele foi, mas foi forçado. Cumpriu, mas cumpriu meio que na marra. Como que a gente pode ver um contraste com Jesus? Que Jesus fez espontaneamente. No livro de João, Jesus declara: ninguém tira minha vida, eu espontaneamente a dou. Tudo que Jesus fez, desde o dia que ele decidiu se tornar homem, toda a sua trajetória na terra, tudo que ele sofreu até vir a morrer, fez espontaneamente e fez por amor. Outra coisa que eu vejo também, é o quinto contraste que eu vejo entre Jonas e Jesus, é que Jonas se tornou um peso para os outros, ao passo que Jesus foi uma solução. Por que ele foi um peso? Como eu disse, ele estava no barco, o povo estava ali, a tripulação agoniada, sabia que tinha algo errado ali, porque o navio ia realmente afundar. De repente eles resolvem ir em Jonas, Jonas entende que o problema era por causa dele mesmo, declara aquilo para os responsáveis da embarcação e eles vão e jogam Jonas no mar. Quando joga Jonas no mar, tudo se acalma. Então ali ele se tornou um peso para aquele povo. Se ele não tivesse saído do navio, com certeza que o navio teria afundado. E Jesus foi uma solução. A gente percebe que durante toda a sua vida, Jesus sempre colocou na condição de ajudar, de servir. A própria Bíblia diz que o Filho do Homem veio desfazer as obras do diabo. Que em Atos 10 também fala que ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, que Deus era com ele. Então um foi peso e o outro foi a solução. Não sejamos peso, mas sejamos solução. O sexto, observe esse ponto aqui. Jonas não fez discípulo nenhum. Se você for pesquisar na história de Jonas, você vai ver que ele não fez nenhum discípulo. Que contraste que seria entre a pessoa de Jesus? Que Jesus não só fez discípulos, mas ele ordenou que a sua igreja fizesse. Hoje a gente pode dizer que tem mais de 2,5 bilhões de cristãos, quase 3 bilhões no mundo, né? E com certeza foi fruto do que Jesus começou a fazer, primeiro na vida dos 12 apóstolos e também nos outros discípulos que Jesus trabalhou ali, que havia centenas de pessoas convertidas depois que Jesus subiu ao céu. A Bíblia deixa bem claro isso. Então hoje todos os cristãos que existem são frutos do discipulado de Jesus e a ordem dele para nós é para que a gente faça discípulos. Começou com Jesus, os apóstolos, os cristãos, e foi sucessivamente até chegar nos dias de hoje. Só foi possível por causa do discipulado. Ok? O sétimo é muito interessante também. Jonas orou na luta. Ele orou no momento de dor. Ali Deus extraiu uma oração de Jonas. Mas como que era Jesus? Jesus ele não orava só nas lutas, não. Jesus orava constantemente. Porque para Jesus, orar não era simplesmente nos momentos de dificuldade, mas era uma forma de se relacionar com Deus. Jesus tinha prazer de estar com Deus. Então, Jonas orou ali no ventre do peixe, no capítulo 3. A gente vê ele fazendo aquela oração desesperadora, agoniado, e fazendo uma súplica, um clamor a Deus no ventre do peixe. E ao passo que Jesus ele orou sim em momentos de dor. Jesus teve momentos que a Bíblia fala que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Então houve momentos de tensos mesmo na vida de Jesus. Momentos de muita luta, de muita dificuldade. Mas ele orava quando estava sim em situações difíceis. Mas quando estava tranquilo, fazia parte da vida de Jesus buscar o Pai. Nunca foi uma fuga, sempre foi um prazer. O oitavo, Jonas considerava as coisas mais importantes do que
pessoas. A gente vê ali que ele estava debaixo de uma sombra de uma boboreira e diz que Deus matou aquela boboreira e ele achou ruim. Aí Deus questionou ele, poxa, como é que tem 120 mil moradores em Nínive e você está preocupado agora com a boboreira? É uma dica para a gente nunca valorizar mais coisas do que pessoas. Ame as pessoas e use as coisas, e nunca o contrário. Querer amar as coisas e usar as pessoas, de forma nenhuma. Então valorize sempre pessoas. O Evangelho existe por causa de pessoas. Deus ama pessoas, Jesus veio por causa de pessoas. Coisas são importantes, mas são secundárias. E por último, qual foi o título que cada um deixou? Jonas, se eu perguntasse para você como que Jonas ficou conhecido na Bíblia, sabe o que eu creio que você me responderia? O profeta fujão, aquele que fugiu do seu chamado. Então a gente deixa uma marca aqui na terra, baseada na forma que a gente vive. Enquanto um teve o título de fujão, Jesus teve o título de Salvador e Vencedor. Seríamos Jonas, seríamos Jesus. Como está a nossa vida, como que a gente pode hoje se comparar a um desses dois personagens? Você gostaria de ser como Jonas ou gostaria de ser como Jesus? Você está deixando a sua marca. Pense bem nisso. Deixe a marca que Deus quer que você deixe. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.